Olá e bem-vindos! Hoje vamos embarcar numa viagem absolutamente incrível para perceber algo fundamental. Como é que a humanidade passou de falar da alma, um conceito vago e místico, para estudar a mente de uma forma científica? Vamos desvendar como a filosofia, passo a passo, preparou o terreno para o nascimento da psicologia. E esta é mesmo a grande questão, não é? Pensem bem nisto, sem tecnologia, sem scanners cerebrais, sem nada do que temos hoje, como é que os nossos antepassados começaram a decifrar o puzzle da mente humana? A resposta, curiosamente, não está numa ferramenta, mas sim num conceito que moldou a própria história do pensamento. Ok, a palavra-chave aqui é Zeitgeist. Parece complicado, mas a ideia é bastante simples. Significa, literalmente, o espírito da época. Nenhuma grande ideia, nenhuma teoria revolucionária surge do nada por magia. Pelo contrário, ela é sempre filha do seu tempo, do ambiente cultural, das descobertas e das ansiedades de uma era. E para percebermos como a psicologia nasceu, temos primeiro de perceber o Zeitgeist que a tornou possível. A nossa história começa num período de caos e de enorme turbulência, ali por volta do século XIV. A ordem medieval, que parecia sólida como uma rocha e destinada a durar para sempre, começou a rachar por todos os lados. E foi nessas fendas que uma nova maneira de ver o mundo e a nós próprios começou a germinar. E o ritmo dessa mudança foi alucinante. Pensem nisto. A peste negra dizima uma parte gigante da população, abalando a fé das pessoas até os alicerces. Depois, a imprensa de Gutenberg espalha o conhecimento que antes estava trancado a 7 chaves. E como se não bastasse, as grandes viagens de Colombo e Magalhães provam que o mapa do mundo estava todo errado. Cada um destes eventos foi um golpe demolidor na velha ordem. No meio de toda esta incerteza, a ciência começou a surgir como uma nova fonte de respostas baseada na observação. E a revolução que mudou tudo não começou aqui na Terra, mas sim lá em cima, a olhar para as estrelas. E tudo graças a um homem, Nicolau Copérnico. O contraste aqui é brutal. Durante séculos, a visão oficial, defendida pela Igreja, era um modelo geocêntrico. A Terra estava paradinha e tudo, literalmente tudo, girava à nossa volta. Éramos o centro do universo. E depois chega Copérnico com o seu modelo heliocêntrico e diz: bem, na verdade, nós é que andamos à volta do Sol. Isto não foi só uma mudança na astronomia, foi um abalo psicológico profundo para a humanidade. E esta foi a pergunta que abriu a caixa de Pandora. Se a verdade sobre o cosmos, uma verdade defendida durante 1000 anos, podia ser derrubada pela simples observação, então se calhar tudo podia ser questionado. A autoridade cega do dogma começou a dar lugar à autoridade da razão e da evidência. E é neste novo mundo de ceticismo e descoberta que entra em cena uma das figuras mais importantes de toda esta história, René Descartes. Ele vivia e respirava o zeitgeist do mecanicismo, a ideia de que o universo funcionava como um relógio gigante e perfeito. E foi ele que se atreveu a fazer a pergunta: e se o corpo humano também for uma máquina? Antes de Descartes, a relação era vista de forma muito simples. A mente era o mestre das marionetas e o corpo era a marioneta. Era uma rua de sentido único. A mente dava as ordens, o corpo obedecia. Mas a proposta de Descartes foi radical. Ele disse que a relação era uma autoestrada de 2 sentidos. Sim, a mente afeta o corpo, mas o corpo, com as suas paixões, dores e sensações, também afeta profundamente a mente. De um momento para o outro, o corpo deixou de ser um recipiente passivo para se tornar um parceiro ativo na nossa experiência. E no meio de um processo radical em que duvidou de absolutamente tudo, dos seus sentidos, do mundo, de tudo o que lhe ensinaram, Descartes encontrou uma única certeza impossível de refutar. O próprio ato de duvidar provava que existia alguém a pensar. Penso, logo existo. Esta foi a sua rocha, o ponto de partida a partir do qual reconstruiu todo o conhecimento com base na razão. O legado que Descartes nos deixou foi, por isso, gigantesco. Ele deu-nos um corpo que podia ser estudado como uma máquina, introduziu a ideia de ações reflexas, automáticas, que é a base para muito da psicologia moderna, redefiniu por completo a relação mente-corpo e ainda lançou o debate sobre as ideias com que já nascemos versus as que aprendemos com a experiência. Este debate sobre ideias inatas e experiência abriu o palco para o próximo titã da filosofia, Immanuel Kant. Ele entrou em cena para tentar resolver a grande questão que estava a paralisar o avanço na compreensão da mente humana. Então, a discussão era esta. De um lado, os empiristas, que diziam que a nossa mente nasce como uma tábula rasa, uma folha em branco, e que tudo o que sabemos vem de fora, através dos sentidos. Do outro, os racionalistas, como o Descartes, que diziam que a razão e certas ideias inatas eram a verdadeira fonte do conhecimento. A pergunta era: quem é que estava certo?
A solução de Kant foi de uma simplicidade genial. Ele disse, no fundo, que ambos os lados tinham razão, em parte. A experiência sensorial dá-nos a matéria-prima, os tijolos do conhecimento, mas é a nossa mente que ativamente pega nesses tijolos e os organiza para construir a casa. A mente não é um receptor passivo de informação, é um arquiteto ativo da nossa realidade. Kant sugeriu que todos nós nascemos com uma espécie de software mental, aquilo a que ele chamou categorias de pensamento. Pensem bem, ninguém nos ensina o que é o tempo, o espaço ou a relação de causa e efeito. São estruturas que a nossa mente já traz e que impõem ao mundo para que ele faça sentido para nós. Certo. Passamos por revoluções, filósofos, ideias que parecem muito abstratas, mas então como é que tudo isto nos levou, na prática, a uma ciência da mente? Vamos agora juntar todas as peças. O que estes filósofos fizeram foi, essencialmente, criar a caixa de ferramentas para a futura psicologia. Descartes deu-nos um corpo que podia ser estudado como uma máquina. Ele e Kant, juntos, deram-nos uma mente que, embora não sendo física, tinha processos e estruturas que podiam ser estudados e inferidos. De repente, a mente deixou de ser um mistério divino e intocável e tornou-se um sistema complexo, sim, mas um sistema que podia ser compreendido. E este é o ponto-chave de toda esta nossa conversa. Foram precisos séculos de debates filosóficos, revoluções científicas e mudanças profundas no Zeitgeist para que a ideia de uma ciência da psicologia se tornasse sequer imaginável. A filosofia não foi apenas um aquecimento, foi a fundação indispensável sobre a qual tudo foi construído. E isto deixa-nos com uma última pergunta, uma que nos lança diretamente para a psicologia dos nossos dias. Se a ideia de Kant de que a mente constrói a realidade é a base da psicologia cognitiva, o que acontece quando os planos de construção de cada mente são diferentes? Como é que isso explica as nossas personalidades, as nossas perspectivas únicas e até as perturbações mentais? A filosofia deixou-nos as grandes perguntas e a psicologia continua, até hoje, na busca fascinante pelas respostas.